Olá, eu sou o professor Valente, da Faculdade da Água, e hoje voltei aqui para o cantinho para falar sobre a velocidade de infiltração no custo de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Nós já tínhamos falado até aqui várias vezes sobre filtração de água no solo e começamos algumas aulas para falar sobre infiltração e água no solo. E optamos por começar falando sobre conteúdo e movimentação de água no solo. E hoje vamos iniciar o tratamento da velocidade de filtração na sua determinação. Então, nós vamos começar hoje a falar como que nós podemos determinar a velocidade de infiltração. Há alguns métodos e vamos começar pelo método chamado método das parcelas, ou da parcela. Olha, por que a velocidade de infiltração é importante para a produção de água em pequenas bacias hidrográficas? Já andamos falando sobre isso várias vezes, mas vejamos o esquema já nosso conhecido aqui. Esse esquema nós já andamos vendo para trás em aulas anteriores. Olha, nós temos uma encosta, essa encosta recebendo uma chuva, tá? E a quantidade infiltrada, essa quantidade infiltrada vai depender da quantidade de água, né, do volume de água que está chegando à superfície pela chuva, e da velocidade com que essa quantidade está chegando à superfície, e da velocidade com que essa água penetra para o interior do solo. Olha, se a quantidade de chuva for boa, mas se ela estiver chegando à superfície com uma velocidade muito alta, pode ser que essa velocidade seja superior à velocidade com que os volumes penetram no solo, ou seja, da velocidade de infiltração. Se isso acontecer, nós já fizemos um cálculo para trás sobre isso, nós vamos ter um volume grande de enxurrada. Olha, se nós temos menor infiltração, porque tem mais quantidade de enxurrada, e essa menor infiltração vai ser consequência disso, vai ser fatalmente uma menor percolação, tá? E se tiver uma menor percolação, nós vamos ter uma menor quantidade de água chegando ao aquífero. É claro que aqui nós simplificamos, deixamos de colocar, por exemplo, a evapotranspiração. No caso aqui seria só a evaporação. No período de chuva, se a chuva for muito rápida, essa evaporação pode ser desconsiderada, porque não vai haver tempo de evaporar. É claro que uma coisa que acontece aqui também é que se você tiver muita vegetação, muita coisa aqui, parte dessa chuva não vai nem chegar à superfície, ela vai ficar retida, molhando a superfície, e aí sim, essa água de molhamento vai acabar voltando para a evaporação. Mas então, esse aqui é o esquema mais simplificado naquilo que realmente interessa no que nós vamos discutir nessa aula de hoje. Olha, aqui nós falamos sobre, eu começo a falar sobre, no método de determinação, nós temos tratado de velocidade da parcela de infiltração, e aqui nós temos uma parcela de infiltração. Só olha que nós temos uma pastagem, uma encosta, uma declividade. Nós isolamos nessa pastagem uma área de 3 metros por 1 metro, 3 metros de comprimento por 1 metro de largura, né? E essa parte inferior tem essa declividade, né? E ela está fechada, por dentro que você tem uma chapa cobrindo a superfície do solo nesse ângulo aqui. E a água de chuva, os volumes de chuva que atingirem essa parcela, eles têm possibilidade de escolher o caminho, dependendo das condições do ambiente. Ou pode escorrer superficialmente, ou seja, em forma de enxurrada, e ser coletada por essa tubulação que leva a esse bujão colocado nessa posição. Ou então pode infiltrar no solo, tá? Ou mesmo ficar retido, molhando essa vegetação que está aqui, e nesse caso, essa água de molhamento vai acabar voltando por evaporação. Então, olha,
Esse é um sistema bem natural de medir infiltração. Por quê? Ele simula as condições normais que acontecem num ambiente qualquer, quando esse ambiente é atingido por uma chuva. Não há nenhuma interferência nossa nesse processo. Tá? Ele ocorre naturalmente. Nós vamos anotar só as consequências desse comportamento natural. Aqui, se nós fizermos um corte ao longo nessa posição, nós vamos ter aqui um perfil, mostrando esse perfil. Então, eu tenho aqui, ó lá, esse tracinho aqui está representando a lâmina metálica fincada no solo. Ela é fincada no solo a uma profundidade de 5 a 10 centímetros e passa acima dos perfis do solo também 5, 10, 20 centímetros, dependendo da vegetação. Se a vegetação for muito alta, a gente usa uma lâmina um pouquinho mais alta. Bem, aqui nós temos a tubulação de coleta e aqui nós temos o bujão. Fazemos um buraco aqui para colocar o bujão. Então, a chuva, quando chega, ela pode escolher livremente esse caminho. Ou ela escoa, ou ela infiltra, ou se alguma coisa fica retida na vegetação molhando, pode voltar por evaporação. Olha, então essa é uma parcela que tem um comportamento natural no ambiente onde ela está. Repetindo, nós não temos nenhuma interferência no comportamento dela em relação à chuva. Nós vamos medir apenas as consequências desse seu comportamento quando ela recebe volumes de água vindos da chuva. Bem, vamos usar um exemplo. Como é que a gente faz o cálculo da infiltração na parcela, naquela parcela? Olha, vamos admitir que durante uma chuva, o pluviômetro, nós tínhamos só o pluviômetro. Esse primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com um sistema que não tenha registradores, tá? Equipamentos que registrem o que está acontecendo, apenas leituras. Então, nós temos um pluviômetro colocado aqui próximo da parcela. E depois, durante uma chuva, o pluviômetro registrou um total de 10 milímetros em 30 minutos. Aquela história que nós falamos da intensidade de chuva. O buchão estava vazio, mandando essa chuva. Teve uma chuva de verão, uma chuva rápida, uma chuva mais rápida, é mais fácil esse tipo de chuva, uma chuva rápida. Então quando viu a chuva, você marcou o tempo que a chuva ocorreu. Depois da chuva, você foi lá na parcela e mediu a chuva no pluviômetro. Calculou e achou um valor de 10 milímetros em 30 minutos. Tá? Olha, o volume recolhido no bujão foi então por enxurrada. Então aí você mediu o bujão e verificou que essa quantidade de água no bujão recolhida foi de 18 litros. Então a enxurrada formada foi 18 litros. 18 litros, ou seja, 0,018 metros cúbicos. A altura correspondente na área da parcela, quer dizer, se eu fizer agora o cálculo de milímetro, transformar esse volume, essa chuva recebida aqui em altura de lâmina de água, nós temos, olha, se você recolhido, desculpe, se nós calcularmos a quantidade recolhida pelo bujão e transformarmos essa quantidade em lâmina de água na parcela, nós temos, olha, o H igual a 0,018 metros cúbicos, foi a quantidade de água recolhida pelo bujão. Se você divide pela área da parcela, nós falamos que a parcela tem 3 por 1, tá? Lá. Então, se você divide pela área da parcela por 3 metros quadrados, você vai ter esse valor aqui em metros, 0,006 metros ou 6 milímetros. Então, nós transformamos a água recolhida pelo bujão em lâmina de água sobre a parcela. Bem, a infiltração, nós temos 10 milímetros, olha, 10 milímetros, que foi a quantidade de água recebida, a lâmina de água da chuva, menos os 6 milímetros, nós temos 4 milímetros, foi a infiltração. Então, a diferença entre o que chegou, 10 milímetros, e o que saiu escoando em forma de enxurrada e recolhido pelo bujão, 6 milímetros, então nós temos o que ficou faltando, o que está faltando. Estão faltando 4 milímetros. Esses 4 milímetros se infiltraram. Então, qual foi a velocidade de infiltração? Nós já fizemos esse cálculo
lá na intensidade de chuva e a mesma coisa. Então, eu tenho 4 milímetros, tá? Em 30 minutos, olha, 4 milímetros em 30 minutos. Então, eu divido 4 milímetros por 30 minutos, vou dar milímetro por minuto, multiplico isso por 60 milímetros por hora, e eu tenho 8 milímetros por hora. Então, essa infiltração foi de 8 milímetros por hora, ou seja, essa água penetrou no interior do solo com uma velocidade de 8 milímetros por hora. Certo? Ok? Então, aqui está um exemplo bastante simples, tá? Que você não tem nenhum sistema de registro, apenas valores de leitura, e você teve esse trabalho de prestar atenção numa chuva, medir o tempo que essa chuva aconteceu, e a partir daí medir os valores recolhidos no bujão, ir no pluviômetro, medir o pluviômetro para ver a quantidade de chuva, depois medir a quantidade de água recolhida pelo bujão, e com esses valores nós podemos fazer esse cálculo de infiltração. É possível fazer isso? É trabalhoso. Você vai verificar agora na intensidade de chuva que nós falamos, você vai ter que ficar prestando atenção na chuva, esperando acontecer uma chuva, deixando esses sistemas preparados para receber essa chuva. Mas é possível a gente trabalhar de uma maneira um pouco diferente disso, né? Então vamos supor aqui que eu tenho um sistema de registro agora. Eu não tenho mais apenas uma observação ou equipamentos que precisam ser lidos. Eu tenho um registro. O que seria isso? Eu tenho ao lado dessa parcela, eu tenho um pluviógrafo, ou numa distância razoável, para dizer o seguinte: a chuva que aconteceu onde o pluviógrafo está é a mesma chuva que aconteceu onde está a parcela. Então eu tenho um pluviógrafo que registra a chuva. Então, olha, aqui eu tenho uma chuva. No dia 1 você não estava chovendo, tá? Nada, alguns dias anteriores estava sem chuva, e aí começou uma chuvazinha, uma chuva leve, tá? Foi ocorrer uma chuva leve, começou em torno de 2 horas da madrugada, começou um pouquinho de chover, e às 10 horas, de 10 até as 11 horas, de 10 até as 11 horas, aí do ponto 1 ao ponto 2, nós tivemos uma chuva bastante mais forte. E essa chuva foi de 30, vamos ver aqui, 10, aqui, 1, 2, 3, 30 milímetros. Nós tivemos uma chuva de 30 milímetros no intervalo de 1 hora. Olha, depois continuou a chover, a partir disso, continuou a chover, nós selecionamos esse trecho aqui, está bem característico. Continuou chovendo durante um certo tempo, a hora que chegou a 50, esse sistema estava preparado para bascular, é que nós falamos lá. Ele basculou, voltou a zero no momento em que chegou nesses 50 milímetros. Então, aqui você voltou, ele voltou a zero, o sistema de registro lá voltou ao ponto zero a partir desses 50 milímetros. Então, toda vez que esse valor total chegar a 50 milímetros, ele vai voltar a zero. Nós falamos isso na descrição do pluviógrafo. Bem, aí continuou chovendo, parou praticamente, aqui praticamente parou de chover. Vocês olham pela curva aqui, que praticamente não está chovendo. Então, uma chuvinha ou outra, mas não está chovendo. Do ponto, quando chegou nessas 4 horas do dia seguinte, do outro dia, do dia 2, tornou a dar outra chuva. E essa chuva foi de 1, 2, 3, 4, 48 milímetros no intervalo de 1h30. Então, durante um período de 1h30, nós tivemos uma chuva de 48 milímetros. Bem, então esse é o registro do pluviógrafo. Então, nós temos o tempo em que ocorreu a chuva e a quantidade dessa chuva. Foram duas chuvas relativamente fortes, tá? Depois de um período sem chuva, nós tivemos essa ocorrência em 2 dias seguidos dessas 2 chuvas relativamente fortes. Bem, a água, você tem uma enxurrada, tá? E nós vamos registrar também esses valores de enxurrada, esse total de enxurrada. Então, aquele bujão que nós vimos dentro do buraco, agora vai ser um bujão um pouquinho mais sofisticado. Nós vamos ter aqui, esse bujão do lado aqui, nessa posição que está aqui, nós vamos ter um sensor de pressão. Esse sensor de pressão, olha, uma coluna de água exerce
exerce uma pressão aqui nessa base. Se você tiver uma coluna de água aqui, ela está exercendo pressão. Essa pressão é equivalente assim, 10 metros de coluna de água exercem sobre um ponto qualquer uma pressão semelhante a de 1 kgf por centímetro quadrado, ou 1 kg por centímetro quadrado. Então, vamos botar esse sensor nessa posição aqui, nessa parte baixa aqui. Bem, esse sensor ele vai acusar variações de pressão à medida que você vai cair na água aqui dentro, a água de enxurrada vai descendo e caindo aqui dentro, essa coluna vai aumentando, a altura na lâmina d'água vai aumentando aqui dentro desse bujão, e esse sensor vai acusando uma variação de pressão. Todas as vezes que a variação de pressão for de 0,001 kgf por centímetro quadrado, isso equivale a um aumento da coluna de água aqui de 1 centímetro. Então, toda vez que eu tiver um aumento de 1 centímetro aqui nessa altura da água no bujão, você vai ter uma variação de 0,001 kgf por centímetro quadrado. Essa variação vai ser registrada no equipamento que pode ser o Arduino que nós vimos lá no Proviógrafo. Eu posso programar um Arduino para ter o mesmo comportamento lá que tinha no Proviógrafo, ou seja, você, a cada vez que a variação da pressão for de 0,001 kgf por centímetro quadrado, ele registra a alteração de 1 centímetro na altura da lâmina de água. Então, eu vou supor que você tenha, nesse caso aqui, nesse tempo aqui, ele registra num tempo. Ele vai registrar essa variação de 1 centímetro e qual foi o tempo que essa variação, que dia, que hora que essa variação ocorreu. Igual nós tínhamos lá no Proviógrafo quando falávamos na quantidade de milímetros. Bem, aqui então ele vai registrar nesse tempo da chuva, né? Sinal chuva 1 e 2, ele vai nesse tempo da chuva 1 e 2 de 1 hora, ou seja, das 10 às 11 horas, eu vou conseguir meus registros desse Arduino, de saber o seguinte, qual foi a variação da lâmina de água dentro do bujão de 10 às 11 horas. Olha, se eu tenho essa variação em centímetro aqui, tá? E eu conheço a área dessa seção aqui do bujão. Se você pega a área e multiplica pela altura, você vai ter o volume de água aqui dentro. Então eu vou ter, olha, a quantidade de chuva e no tempo e conseguir calcular o volume de água recebido por enxurrada nesse tempo. Isso vai permitir que eu faça o cálculo mais preciso dessa infiltração. Então vamos ver aqui o cálculo de infiltração, baseado nesses dados registrados. Olha, no dia 1, entre os pontos 1 e 2, você teve, nós já mostramos lá, 30 milímetros de chuva das 10 às 11 horas. O volume recebido pela parcela, olha, ela tem 3 metros quadrados, aqui está faltando aqui um 2 aqui, na verdade são 3 metros quadrados, tá? Então, olha, 0,030 metros, que foi a altura da chuva, multiplicar por 3 metros quadrados, está faltando um 2 aqui, você vai ter um volume de 0,090 metros cúbicos, e isso quer dizer 90 litros, né? Multiplicar isso por 1000, 1 metro cúbico tem 1000 litros, então tem 90 litros. Bem, o volume é recebido pelo bujão. Se você, na verdade, do valor recolhido lá, mostrado pelo Arduino, você fizer o cálculo do volume, então ele mostrou a variação da altura de água durante esse período, dentro do bujão, eu faço o cálculo e eu achei o valor de 20 litros. Então, durante esse tempo, das 10 às 11 horas, o bujão recolheu 20 litros de água. Bem, qual foi a infiltração, a quantidade de água infiltrada? Olha, recebeu 90 litros. E o bujão, a parcela recebeu 90 litros e o bujão recolheu 20, então os 70 litros que faltam foram infiltrados. Olha, a infiltração em lâmina de água, em volume aqui em lâmina de água, então eu tenho 0,070 litros para o seu metro cúbico, dividido por 3 metros quadrados, eu vou ter esse valor aqui, 0,0233 metros, ou 23,3 milímetros, transformando em milímetros. Então, essa foi a altura da lâmina d'água infiltrada. Qual foi a velocidade? Se eu tenho essa lâmina de água e o tempo que ocorreu, que eu conheço a infiltração, eu posso calcular a velocidade. Qual foi a velocidade? Eu tenho 23,3 milímetros, tá? Dividido por 1 hora. 1
Então, não adianta nem multiplicar depois por 60 de novo, porque então já está direto aqui 23,3 milímetros por hora. Então, essa foi a velocidade de infiltração durante essa chuva. Tá? Bem, no dia seguinte, no dia 2, tá? Olha que aqui não tinha, a anterior não tinha chovido nada, praticamente nada, só uma chuvinha, então o solo estava seco, tá? Nós estávamos vindo com um solo seco de alguns dias para trás, sem chuva, quando ocorreu essa primeira chuva. Bem, no dia seguinte, após essa agora, no dia seguinte, aconteceu alguma chuvinha ou outra logo no coisa, mas depois, entre 4 horas e 30 e 6 horas da manhã, você teve uma chuva de 48 milímetros. Então é o ponto 3, entre o ponto 3 e 4 que nós mostramos lá no gráfico do pluviógrafo. Bem, qual foi a velocidade, o volume recebido pela parcela? Então, eu tenho um 0,048, que é um milímetro transformado em metro, multiplicado por 3 metros quadrados. Então, eu tenho um volume recolhido de 0,144 metros cúbicos, que são 144 litros. Então, a parcela recebeu, né? A parcela recebeu, por essa chuva, um volume nesse tempo dessa chuva, um volume de 144 litros. O volume recebido pelo bujão, eu tenho o registro, a mesma coisa, eu vou lá nos meus registros, nesse intervalo, por exemplo, de 4h30 a 6 horas, eu vou ver quanto que foi registrado de aumento da coluna, na coluna dentro do bujão, e eu calculei o volume em 65 litros. Bem, a infiltração 144 litros, tá? Que foi o recebido pela parcela, menos a quantidade recolhida pelo bujão, 65 litros, então eu tenho um valor de 79 litros. 79 litros foi a infiltração em volume. Qual foi a infiltração em milímetro de altura de lâmina d'água em milímetros? Então seria esse valor aqui, transformado em metros cúbicos, dividido por 3 metros quadrados, eu vou ter esse valor aqui, 26,3 milímetros. Bem, a velocidade de infiltração eu calculo 26 milímetros, tá? Dividido por 90 minutos, porque nesse caso a chuva teve uma duração de 90 minutos, vezes 60 minutos por hora. Então eu vou ter 17,53 milímetros por hora. Então, olha que quando eu tenho esses valores registrados, fica mais fácil e mais preciso, tá? Esse cálculo de velocidade de infiltração. Ora, então essas velocidades de infiltração foram calculadas num sistema funcionando naturalmente, sem interferência. Né? Não houve nenhuma interferência nisso aí. Você foi lá, isolou uma parcela, deixou que o fenômeno natural acontecesse e simplesmente ficou observando ou registrando os valores resultantes desse comportamento. E com esses valores, é possível calcular a velocidade de infiltração, ou seja, o comportamento desse ambiente com relação à infiltração. Olha, vou fazer um comentário sobre isso aí para você entender a importância desse tipo de raciocínio. Olha, a velocidade de infiltração, estou abreviando por VI, no dia 1 foi de 23 milímetros por hora. A velocidade de infiltração no dia 2 foi 17,53 milímetros por hora. Olha, você diz, mas não choveu mais? Olha, não choveu mais no segundo dia? Claro que o tempo foi maior, mas choveu mais. Por que a velocidade no primeiro dia foi de 23, no segundo dia ela caiu? Olha, por isso talvez a gente tenha optado por discutir aquele problema de conteúdo e movimentação de água no solo antes de chegar aqui. Olha, se o solo está seco, se o solo estava seco anteriormente, antes dessa chuva aqui, o solo estava muito seco, deu apenas uma chuvinha, aí teve apenas uma chuvinha relativamente fraca, um total de 10 milímetros, e aí deu essa chuva forte. Então o solo estava muito seco. Se o solo estava seco, ele estava, além da água que chegou à superfície ser puxada para baixo pela força da gravidade, essa água está sendo puxada também pela atração das partículas sólidas do solo pela água. Então, nós mostramos isso, que no solo seco, está faltando água para formar aquele filme em torno das partículas, e isso é como se fosse um ímã atraindo moléculas de água. Então, nós temos duas forças atuando. Então, nós temos a força da gravidade e a força de atração pelas partículas sólidas. Então, o solo estava seco, estava com muita deficiência de água. Então, aqueles filmes em torno das partículas estavam
estavam fracos, estavam faltando água para recompor aqueles filtros. Então nós tínhamos essas duas forças, a força da gravidade e a atração das partículas. Então, nesse caso, a velocidade de infiltração então foi maior, porque nós tínhamos mais forças puxando a água para penetrar pelo interior do solo. No segundo caso, já tinha ocorrido essa chuva, o solo já não estava tão seco mais, porque tinha tido uma chuva substancial, tinha continuado dando uma chuvinha, continuou dando uma chuvinha por aqui, ó, e depois aconteceu a segunda chuva. Então, na segunda chuva, o solo já estava com um pouco mais de umidade, ou seja, aquela força de atração já estava menor. Então, o que estava atuando mais efetivamente era a força da gravidade. Então, aí, se nós temos a força da gravidade e nós temos uma força de atração menor do que nesse caso aqui, a força total puxando a água para penetrar no interior do solo estava menor. Então, por isso, a velocidade de infiltração foi de apenas 17,53 milímetros por hora. Então, isso acontece. Tá? Então, nós temos, à medida que o solo vai ficando umedecido, tá? vai caminhando de solo seco para o solo na capacidade de campo, as velocidades de infiltração vão caindo, porque a força que faz com que essa água penetre no solo vai tendendo a se transformar numa constante igual à força da gravidade. Olha, por hoje era só. Muito obrigado. Na próxima aula nós vamos continuar aqui ainda falando sobre esse assunto, ou como determinar velocidade de infiltração por outros métodos. Esse método é um método relativamente caro, tá? É mais para pesquisa, mais para trabalho de pesquisa, você precisa para ter um valor bem correto, você precisa de ter equipamentos de registro, né? Então nós precisamos de ter um pluviógrafo, precisamos de ter um sistema de registro de variação de pressão no bujão. Então é um trabalho mais para pesquisa, tá? Mas como é que eu vou? Eu não estou fazendo pesquisa, eu estou fazendo um trabalho de manejo de pequenas bacias hidrográficas, quero ter uma ideia da infiltração, mesmo que não seja tão precisa quanto um trabalho de pesquisa, eu preciso ter uma ideia do que está acontecendo com a infiltração no solo dessa pequena bacia. Então eu tenho outros métodos, tá, que podem ser utilizados com mais facilidade ou com um custo menor. Eu não precisaria de equipamentos tão caros quanto esse aí. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.